Vamos ver aqui agora o nosso primeiro processador. Está aqui a calculadora, com todos os nossos sinais aqui. Nós vamos fazer isso aqui, nós vamos transformar isso daqui, fazendo o seguinte. Da unidade, aqui está a calculadora, nossa antiga calculadora. Aqui está o controle. E, em particular, essa caixotinha aqui, que ficou tão pequenininho por causa do Logicsim, não reflete a importância disso aqui, não. Bom, mas daqui, se vocês forem seguindo, aqui, se vocês pegarem aqui, o acumulador, ele tem um pino de clear, ao invés de estar aqui um botão para a gente apertar, ele está saindo da unidade de controle. Ele tem um sinal de clock, está saindo da unidade de controle. A memória, tudo sai da unidade de controle. Enfim, todos aqueles sinais de controle que tinham para a gente apertar, agora eles estão sendo emitidos aqui assim, pela unidade de controle. Bom, a unidade de controle em si, ela funciona assim. Você tem uma saída de sinais, uma saída de literal. Aqui, ó, isso aqui faz parte do circuito que está lá no site, tá bom? Mas, na verdade, isso aqui é só para acompanhamento visual, para a gente saber o que está saindo aqui. Tá bom? Porque a saída mesmo de sinais é essa saída aqui de 24 bits. Aqui você tem a memória que contém o programa. Bom, então, portanto, o que está sendo exposto, a palavra que está sendo exposta aqui dessa unidade é a microinstrução corrente. Dessa microinstrução corrente, repara, aqui eu tenho um distribuidor. Eu estou separando o bit 23, porque ele tem um papel especial. E os outros 22 bits, eu encaminho seja para esse registrador de sinais, seja para esse registrador de literal aqui. Nós temos aqui, a gente precisa fazer as coisas sequenciadas no tempo. Assim como vocês fizeram para os sinais lá do semáforo, para as luzes do semáforo, aqui agora a gente precisa, uma hora mudar o endereço da memória de controle, outra hora fazer com que a instrução exposta pelo novo endereço que você calculou, que você aplicou num certo instante, você precisa fazer com que o conteúdo dessa palavra siga o fluxo da nossa lógica aqui. Bom, então, a ideia é que no sinal T0, o PC é atualizado. No sinal T1, bom, isso aqui é aquele coisa do registrador circular. No sinal T1, se vocês seguirem ele aqui, bom, ele está entrando, passa por esse end aqui, no registrador de sinais, ou o próprio T1, tá bom? A gente seguindo esse outro caminho aqui, ele entra aqui no registrador de literal. Ele entra em um ou no outro, porque o bit 23, se ele valer 0, quer dizer que é uma instrução de sinais, aqui eu tenho o inversor, ele vale 1, então ele valendo 1, o T1 vai passar por esse end aqui. E quando ele vale 1, então, quando ele vale 0, tá certo? Aqui está entrando 0, o T1 não entra nisso aqui. Quando for o contrário, for uma microinstrução de literais, o bit 23 estará ligado. Ele estando ligado, ele está em 1, aqui está em 0, o sinal não entra aqui. Tá certo? O T1 não vai passar por esse end. E o T1 vai passar por esse end aqui de baixo, para atualizar essa parte aqui dos literais. Como é que a gente carrega um programa? Porque eu estou falando do programa que está na memória. Bom, gente, mas como é que ele foi parar lá? Quem coloca um programa na memória é um loader, que faz parte do sistema operacional. Bom, ou seja, o Windows tem um loader que na hora que eu chamo PowerPoint, aparece PowerPoint. Na hora que eu chamo Logicsim, vem o Logicsim. Na hora que eu chamo Excel, vem o Excel. Tá bom? Então ele carrega o programa que está gravado no disco, ele carrega para a memória. É que ele começa a executar. Tá bom? Agora, quem que carrega esse loader? Tá bom? O loader isso daí. A ideia funciona o seguinte. O computador, ele tem uma memória ROM. Ele vem de fábrica com a memória ROM. ROM é read-only.
É uma memória que você só lê e que, em compensação, ela não se apaga quando você desliga o computador. Então, ela é gravada na fábrica do computador e ela contém um programa que é um loaderzinho, um loader bem simples. Esse loader lê do disco, provavelmente, um outro loader um pouco mais sofisticado, que lê um outro loader mais sofisticado, que lê o sistema operacional, que tem o loader que a gente efetivamente utiliza. Bom, antigamente, isso aqui só para a cultura de vocês, não era assim não. Tá bom? O loader tinha que ser carregado palavra por palavra, através do painel do computador. Isso aqui, gente, em 1975. Bom, isso aqui é um PDP-11, 70. Bom, aqui estão uns botões aqui, correspondentes a bits, tá certo? Que você ligava, desligava, apertava um outro botão aqui, que esse aqui é para colocar load address, tá vendo? É para endereço. Se não é load conteúdo. Você vai carregando isso aqui no conteúdo, você tinha que fazer isso seguindo todas as instruções que compunham o loader. É um trabalho chatíssimo, sabe? Muito meticuloso, que você tinha que fazer a cada vez que você tinha que carregar o carregador. Bom, a memória, em compensação, para aliviar um pouco isso daí, a memória era de núcleos, então ela não era volátil, de tal forma que você desligava o computador e no dia seguinte o loader estava lá. A não ser que, por um erro de programa, você tivesse escrito em cima da área do loader, que daí você tinha que efetivamente fazer esse procedimento manual aqui de carga do loader. Bom, então no mundo real é assim, tá bom? Agora aqui no nosso mundo de brinquedo aqui do Logicsim, por um lado, você pode escrever diretamente valores nas posições de memória e pode, o que a gente faz com mais frequência aqui, ler de um arquivo um mapa da memória. E o valor de cada palavra na memória fica escrito em hexadecimal no arquivo. E nós vamos fazer o uso disso daqui para carregar programas e para carregar valores em memórias. Então, é assim. Um arquivo com um mapa do Logicsim, ele tem esse formato aqui. Tem uma primeira linha, escrito isso aqui, V2.0 raw, que é uma exigência, não sei porquê, e depois vem as palavras. Na hora que você clica na memória com o botão direito e pede para carregar, a primeira linha vem para a primeira posição, a segunda para a segunda, a terceira para a terceira, quarta para a quarta, e assim por diante. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui agora a nossa CPU aqui. Peraí. Está aqui, então, a CPU. Então, deixa eu diminuir um pouco aqui o zoom, depois eu aumento. Aqui está a nossa primeira CPU, que é essa que eu mostrei ali, e mesmo que vocês não consigam enxergar as letrinhas aqui, só vou clicar sobre uns cabos aqui para vocês verem, tá bom? Então, aqui, ó, isso que está saindo da unidade de controle está ligando esse buffer controlado aqui. Clicar sobre qualquer fio aqui que vocês vão entender a lógica aqui, que foi uma substituição daqueles controles que a gente tinha para a aplicação manual, foi substituído por essa coisa aqui, desse polvo aqui cheio de dedos, que é a unidade de controle, que sai apertando os botões e desapertando todos os botões da calculadora. Bom, é essa que é a lógica da construção aqui. Bom, eu vou colocar aqui agora, tem um botão de reset aqui, que a gente precisa apertar para começar a funcionar, e agora eu vou aqui na unidade de controle. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Eu vou carregar aqui agora um programa, carregar a imagem. Tá? No caso aqui é esse aqui, CPU0 V4.txt. Bom, então, se vocês olharem aqui, deixa eu pôr a lente aqui. Está vendo aqui? Então já tem coisa aqui na memória que foi carregado desse arquivinho, tá? Que vocês terão lá também, esse arquivinho.txt, que tinha um mapa de memória que é parecidíssimo com aquele que eu mostrei para vocês aqui. Então, assim que eu carreguei o programa. Esse programa, ele multiplica o conteúdo da posição de memória 1, eu vou escrever qualquer coisa aqui, por exemplo, 4, vou colocar aqui 5, tá? São coisas que a gente consegue fazer aqui no nosso mundinho aqui,
ele multiplica o conteúdo da posição 1 pelo conteúdo da posição 2 e coloca o resultado na posição 3. Tá bom? Então, 4 vezes 5 dá 20. Tá bom? E nós vamos esperar que, se esse programa estiver correto, nós teremos 20 aqui, ao final de sua execução. Bom, e eu vou... deixa eu aumentar um pouco isso daqui, para vocês conseguirem acompanhar melhor. Vai ficar uma parte aqui sem a gente ver, mas a gente vai acompanhando aqui quais são os sinais que vão sendo ligados pela CPU, pela unidade de controle, de forma a comandar as coisas que estão aqui. Bom, então eu vou apertando aqui, eu vou apertar Ctrl T, cada vez que eu apertar Ctrl T aqui, vocês não verão, tem um pulso do clock. Então, aqui, ó, o que foi isso daqui? Foi para zerar o acumulador. Tá? Isso que está no programa. A primeira coisa que eu fiz foi zerar o acumulador. Depois, vamos ver qual vai ser a próxima coisa que vem lá da unidade de controle. Aqui. Depois aqui, ó, a unidade de controle está tomando o barramento. Então ela está colocando alguma coisa aqui no barramento. Que é o quê? 1. Eu vou ler da posição de memória 1, não é? Então, a gente pode até esperar que daqui a pouco vem esse pulso aqui, tá vendo? Ele está saindo, está dando a volta aqui por baixo, deve ser esse que está aqui, tá bom? Esse que está aqui, ele vem para cá para fazer com que o mar copie a entrada é o barramento, que a unidade de controle tinha colocado 1 aqui, tá bom? Então, nessa hora, o endereço aplicado aqui é 1, e o que está sendo exposto aqui nessa saída D é o conteúdo da posição de memória 1. Então, vamos continuando aqui, ó. Então, a próxima coisa que fez agora aqui foi carregar na memória, nós vamos expor aqui, certo? Aqui no barramento, bom, o conteúdo da posição de memória 1. Tá bom? Então, está 4 aqui, que foi aquilo que eu tinha colocado aqui nessa posição. Está 4. Vamos ver qual que é o próximo, tá vendo? Agora aqui eu dei um clock no acumulador. A operação que estava aqui era 0, 0, que era a soma. Entendeu? Então eu estava somando 0, o valor anterior do acumulador, com esse 4 que está aqui no barramento. Bom, então a saída disso daqui, agora está 8, gente, mas era 4 antes. Bom, e foi por isso que veio parar esse 4 aqui, na hora que esse sinal aqui subiu. Esse aqui. Continuando aqui, qual que é a próxima coisa que vai acontecer? Ó, veio um literal. O que tem no barramento aqui agora? É o 2, que é a posição de memória 2 aqui. Então, aqui, tá vendo? Subiu esse sinal aqui, o mar copiou a entrada, então a memória já está focada aqui na posição 2. Coloquei esse conteúdo da memória aqui no barramento, tá bom? Tem 5 aqui. Bom, então, aqui na minha ULA está entrando 5 e está entrando 4, que é o valor anterior. A saída aqui, por enquanto, é 9, tá bom? Porque, por enquanto, a operação que está aqui é a soma. Mas vamos continuando aqui. Agora, aqui, a operação aqui ficou 1, 0, que é a multiplicação. Então, a saída aqui é 20, que é 4 vezes 5. Daqui a pouco, o que vai ser a próxima coisa? Dá para adivinhar que a próxima coisa que vem aqui é o clock do acumulador. 20 é 14 em hexadecimal. Bom, 1/4 em hexadecimal. Então, eu tenho 20 aqui. Eu vou continuando aqui. Mais uma coisa colocada pela unidade de controle no barramento, que é 3. É onde eu quero colocar o resultado dessa multiplicação. Bom, então, o que vai acontecer? Dei o clock aqui, estou aplicando 3 aqui no endereço.
Agora, o acumulador veio esse sinal aqui da unidade de controle, tá bom, gente? Para o acumulador colocar o seu valor no barramento. Então, aqui a gente já tem 20 aqui no barramento. Agora aqui eu já escrevi o que estava no barramento, foi escrito aqui na posição de memória, através desse pulso aqui que veio agora, tá bom? E nós escrevemos o que estava no barramento na posição de memória 3. E continuando aqui, pronto, acabou o nosso programa. Vamos executá-lo outra vez, gente? Executar aqui, eu vou pôr aqui 3 e 6 aqui para dar 18 o resultado. Então, deixa eu ver só qual que está a frequência de pulso aqui, 2 Hz, tá bom. Então, agora aqui, vamos ver a execução automática do programa. Então, vou apertar Ctrl K aqui, o clock vai vibrando, e, piadinha, sem as mãos, tá bom? Olha aqui, gente, então ele está, é milagre que esses sinais estão vindo na ordem certinha, gente? Não é não, é porque ele está seguindo um programa. Daqui a pouco nós vamos ver como que as coisas estão se passando lá dentro da unidade de controle. Bom, então ele está indo aqui, ó, tá vendo? Olha aqui o acumulador, está com 12, não sei o que, daqui a pouco ele vai escrever aqui, pronto, já escreveu 2, já acabou, agora não tem mais nada. Ok? Vamos dar reset outra vez e vamos ver o que está acontecendo lá na unidade de controle. Vamos pôr uns valores aqui, né? Sei lá, 7 e 2. E vamos ver aqui na unidade de controle. Vou apertar aqui o Ctrl K. Então, ok, gente, viram? Bom, é isso. Bom, é isso que é um programa. Se a gente entender isso daqui, é absolutamente essencial. Vamos voltar aqui para a CPU. Vou apertar o reset aqui. Reset. Apertei o reset. Vou colocar uns valores aqui. 3 e 4. Vou lá para a unidade de controle. E vou eu agora apertando. Agora vamos fazer o contrário. Vou apertar aos pouquinhos aqui. Ó, fica T0, T1, tá bom? Então agora aqui o T1 passou, tá bom? Porque o bit 23 era 0. Ele passou, atualizou esse registrador de sinais. Então, o que está aqui na memória acaba chegando aqui. O que a gente consegue enxergar aqui é a mesma coisa que apertar o ACC Clear. Trocou de posição de memória. Agora aqui é um literal. Um literal também está no T0. Então, agora, aqui vocês reparem, o T1, por enquanto, ele está barrado aqui e está barrado ali. Né? O T1 está em 0, na verdade. Mas quando eu passar ele para 1, que vai ser aqui agora, no próximo pulso aqui, ele fez o registrador de literais ser atualizado. Aqui. Bom, então, o conteúdo dessa palavra aqui, ao invés dele ser transformado em sinais, ele veio para esse registrador de sinais aqui. Esse registrador de literal, desculpa. Bom, ele veio para esse registrador aqui. E por aí vai, gente.
Bom, aqui o outro literal. Esse programa aqui vai sendo seguido, bom, pela unidade de controle, e ao seguir esse programa, ela aperta e desaperta os botões segundo a intenção de quem escreveu esse programa, bom, e às vezes coloca literais também nesse registrador de literal aqui, e desse registrador ele pode ir para o barramento depois e participar das contas que a gente quiser. Tá bom, gente? Então, por que os negócios foram apertados certinhos, gente? Porque esse programa aqui estava correto. Bom, não foi nenhum milagre, não fiquei sorteando coisas aqui, não. Foi esse programa aqui, bom, que fez as coisas acontecerem na sequência certa, que é o que a gente tinha que se disciplinar para apertar as coisas na sequência certinha ali. Tá bom? Quando a gente estava trabalhando com a calculadora. Então, como é que a gente faz esse programa? A gente preenche uma tabela com 24 posições, segundo aquelas regras. Tá bom? Se o bit 23 for igual a 0, é uma microdistribuição de sinais. Então, a gente deve colocar em 1 aqueles sinais, para cada coluna a gente tem um sinal correspondente, tá bom? Para algumas delas, né, quer dizer, a gente deve colocar 1 naqueles que a gente deseja ver o sinal ligado e 0 se a gente quer ver o sinal desligado. Se o bit 23 for igual a 1, 16 bits menos significativos codificam um literal. Bom, depois disso, você vai pegar cada linha dessa tabela com 24 bits, você separa de 4 em 4, traduz para hexadecimal, pega esse código em hexadecimal e transfere para um arquivo. Esse arquivo vai ser um arquivo de memória. Tá bom? Vai ser um mapa de memória que a gente depois carrega aqui no Logisim. Bom, então a gente tem uma planilha no site que é muito útil para isso, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui está a planilha, tá bom? Com esse programa que faz exatamente esse programa que vocês viram rodar aqui agora. Essa parte aqui, bom, é a parte do que você programa efetivamente. Essa parte aqui é para consumo humano, tá bom? Você tem comentários aqui. Aqui você tem um monte de coisas auxiliares aqui, mas o que conta aqui é que ela traduz automaticamente as coisas aqui para hexadecimal. O que está escrito aqui. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Repare aqui, tá bom? Na primeira linha aqui, tá? Tá 000001. Se eu colocar 1 aqui, por exemplo, aqui, o que aconteceu? Bom, primeiro ela já tem uma formatação bonitinha que fica amarelo, tá bom? Segundo, que isso aqui foi atualizado, tá bom? Você colocar um outro 1 aqui, bom? Ok, gente? Então, quando vocês forem programar, e o trabalho prático dessa semana é exatamente fazer alguns programas para essa CPU aqui, vocês vão fazer o seguinte, vocês pegam isso daqui e fazem o seguinte, salvar como, aqui no lugar aqui, e você vai chamar isso aqui de 4, bate errado, novo programa.xlx. Salvou, pronto. Agora você já não vai atrapalhar o que já estava lá. Você parte daquele programa que já existe lá e faz o seguinte. Aí aqui agora você vai pegar isso tudo que já está programado aqui e dá um del aqui. Vocês reparem que foi tudo para 0 aqui nessa coluna. Bom, essa parte aqui também não está valendo mais nada, né? Então a gente dá um del aqui também. Depois, o que vocês querem fazer, gente? Vamos só repetir o negócio. Eu quero clarear zerar o acumulador. Eu quero então colocar 1 aqui, né? Aí coloco 1 aqui e escrevo aqui para eu conseguir ler mais facilmente depois, que senão se você ficar vendo só bit na frente, você vai ficando tonto. Tá bom? Você escreve ACC
clear é igual a 1. Tá bom? Se você quisesse fazer isso aqui, ó, vamos pôr aqui 1. Estou inventando besteira aqui agora, tá? Isso aqui não tem o menor sentido como programa. Aqui você está fazendo CLK igual a 1. Tá bom? Você vai colocando seus 1s aqui. Quando você tiver um literal, você põe 1 aqui. Bom? E escreve aqui. Se você quiser colocar o literal 15, por exemplo, você põe 1, 1, 1, 1. Tá bom? O que tiver em branco ele interpreta como 0, sabe? Você não precisa se preocupar, não. Tá bom? Se está escrito 0 ou está em branco, a planilha já interpreta como 0. Bom, e o que é importante aqui, gente? É que isso aqui, ó, já está calculado para vocês, é o mapa da memória. Você vai pegar aqui, dar Ctrl+C e Ctrl+V num arquivo que você vai usar o bloco de notas, por exemplo. O arquivo que vai ter o mapa da memória. Tá bom? Importante, gente, nunca arrastem uma coisa de um lugar para o outro, não dê cópia, não dê nada. Só ou dá del, ou escreve 1, ou escreve 0 nessa parte aqui. Entendeu? Se vocês copiarem alguma coisa, o Excel vai se atrapalhar com as fórmulas todas deles aqui. Tá bom? Então é só escrever 1, 0, tá? Faça esse procedimento que eu falei aqui primeiro, depois escreva 1, 0, ou 1, ou 0, ou não escrevo nada, tá bom? E pronto. Ou dá del no lugar que você quer apagar. Então é assim, que programa é esse que vocês terão que fazer agora essa semana. Tá? Isso que eu estou pedindo para vocês fazerem. Bom, então aqui, né, aqui é só a imagem desse programa mesmo, né, que eu acabei de mostrar para vocês. E vamos pensar aqui agora num outro programa um pouco mais ambicioso. Nós queremos agora somar os conteúdos, não de 2 posições de memória, mas de 5 posições de memória. Tá? Colocando o resultado no endereço 6. Tá? Então a gente tem que, nós sabemos somar, não é nenhuma dificuldade técnica. Tá bom? O que acontece é o seguinte, que o programa seu vai crescendo. Tá bom, gente? Aqui está um programa para a soma de 2 parcelas, aqui está um programa para a soma de 5 parcelas. Ou seja, o programa cresce quando o número de operações cresce. Quem que escreve o programa? Nós. Quem executa o programa? O computador. Então, mandar o computador fazer uma coisa 1 milhão de vezes não tem problema nenhum. Agora, se a sua ordem for do tamanho 1 milhão, se você tem que escrever a ordem, aí não vale a pena. Bom, então a gente tem que encontrar alguma forma. Ou seja, o que aconteceu agora com a CPU 0 aqui? A gente podia realizar computações com a calculadora, tá bom? Manipulando manualmente os sinais de controle, tá bom? E entrando com literais. Tá bom? Nós mostramos que é possível automatizar essas 2 operações com o uso dessa unidade de controle. Bom, mas qual que é o problema agora? Como o programa cresce de tamanho com o número de operações que realiza, qual seria o tamanho de um programa que vai somar 1 milhão de parcelas? Então, nós vamos ficar escrevendo um programa do tamanho 1 milhão vezes aquele tanto de quadradinhos? Isso não tem sentido, tá bom?